Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal de Interiores e Sustentabilidade. E eu trouxe esse vídeo aqui para falar como você aplicar o designer afetivo nos seus projetos e também aí na sua residência, na sua casa e nos ambientes que você quiser aplicar o designer afetivo, tá? Não se esqueça que eu fiz um vídeo anterior, a parte 1, que eu falo sobre o que é o designer afetivo, como a gente trata ele, sobre o que é e como a gente identificar o designer aí, o designer afetivo. Então, você assiste, está aqui em cima, assiste esse vídeo aqui para você aprender a aplicar o designer afetivo, depois você vai lá e assiste o vídeo da parte 1, que eu falo sobre o designer afetivo. Bom, então hoje eu trouxe aqui para você 6 formas de você aplicar o designer afetivo na sua residência, nos seus espaços, em qualquer ambiente que você está inserido. E antes disso, eu vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, já ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Toda semana eu estou trazendo um tema novo sobre os interiores sustentáveis. Eu vou pedir para você também, lembrando, para você já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Toda semana eu estou trazendo um conteúdo novo sobre design de interiores, sobre sustentabilidade, para você aplicar aí nos seus projetos, para você aplicar na sua casa, tá? Ou qualquer ambiente que você está inserido. E também já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e também para as pessoas poderem aplicar aí o designer afetivo em seus espaços. Bom, então hoje eu trouxe para você 6 formas de você aplicar o designer afetivo. Vamos ver cada um deles aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender do designer afetivo é olhar para você, ou seja, olhar para nós. O que a gente pretende com o espaço? Observar o seu estilo de vida, observar os seus hobbies, entender as suas necessidades, né? Ouvir as suas histórias. Quais histórias você tem para contar que estão aí na sua memória? De família, de viagem, de escola. Entender aí o que você tem na sua história para a gente contar e trazer para dentro do espaço em forma de mobiliário, de decoração, de revestimentos, de posicionamento, de organização, até porque a gente precisa entender seu estilo de vida, seus hobbies, como funciona, como é o funcionamento desse espaço, para que a gente possa trazer o design mais afetivo, tá? Então, o que você espera desse ambiente? Quais as sensações você gostaria de sentir nesse espaço? Lembrando que o designer afetivo é mais para você transformar a sua casa em realmente um lar, trazer os sentidos, aflorar esses sentidos e a sua história, para que você se sinta confortável, para que você tenha ali uma conexão e você tenha esse sentimento, um sentimento de pertencimento ao espaço, tá? Então, olhar para si. Anotar aí o que você tem de história, o que você quer lembrar, quais sentimentos você quer ter dentro desse espaço, para que a gente possa aplicar o designer afetivo de várias formas, tá? A segunda coisa, definir a personalidade do ambiente. Por mais que a gente fale que não, mas os ambientes têm personalidades. Ele tem que transmitir o que você é, principalmente pelo seu jeito, pelo seu estilo de vida. Então, por isso você já identificou o que você, as suas histórias, o que você quer sentir dentro desse espaço. Então, você definir essa personalidade vai te auxiliar muito para que você consiga transferir aí para o espaço o design mais afetivo, tá? Primeira coisa, né, é atribuir a sua cara. Então, você vai transformar esse espaço mais uma coisa mais parecida com você, mais conectada com você, né? Transformar esse ambiente para que ele tenha realmente a sua cara, ou seja, a sua personalidade. Então, não adianta você reunir um monte de antiguidade e achar que só isso vai resolver o problema. Não é bem assim. A decoração afetiva é mais um interesse mais coletivo, né? De você colecionar itens, de você contar a sua história. Então, não adianta trazer um amontoado de coisas que você, às vezes, comprou, você adquiriu, ou que você tem de família e falar que isso é designer afetivo. Então, você precisa trazer o que você quer dessa personalidade, o que você quer desse ambiente, qual personalidade, o que ela tem com uma conexão com você, para que realmente o espaço possa transmitir essas sensações de pertencimento e de conforto e de aconchego para você transformando seu espaço em um lar. Terceira coisa, observar e encontrar o seu propósito. Né? A gente fala assim, mas por que eu tenho que ter isso? Porque você vai observar para ter esse espaço mais conectado com você, você precisa ter um propósito. Qual é o propósito do espaço vai ser para você? Quais as sensações você quer sentir, né? Então a gente traz tudo isso
à tona. Qual é a história desse ambiente? Qual é a função que ele vai desenvolver para você? Qual é o sentido que esse ambiente vai ter na sua vida? Você sentir dentro do ambiente, descobrir o que te incomoda e qual é o problema que deve ser resolvido. Então, muitas vezes a gente está num ambiente que a gente não tem um entendimento do porquê, a gente às vezes não se sente bem, está faltando alguma coisa, pode ser que alguma coisa esteja longe, você precisa que esteja mais próximo para você se sentir mais organizada. Observar o que está te incomodando para que a gente retire isso, para que você elimine desse espaço e traga outros para suprir essa necessidade. Então, você tem que ter esse entendimento do que te incomoda, o que você quer sentir dentro do ambiente, para que realmente tenha essa fluidez aí do espaço. Então, observar com calma, para você encontrar o que você precisa e o propósito desse ambiente, os sentimentos que você quer passar e qual é a história que você quer sentir aí dentro desse ambiente, desse espaço. Outra coisa, escolher os objetos de família. Nem tudo, vamos dizer assim, que a gente herdou de avós, de tios ou dos filhos que já saíram de casa e ficou, nem tudo ali tem alguma história para contar, nem tudo pode ser uma coisa legal para você. Então, a gente precisa também eliminar. Aplicar o designer afetivo, as coisas que trazem histórias negativas, elas precisam ser retiradas, para que você não se sinta mal por alguma coisa que está ali e te traz uma lembrança, te traz um sentimento ruim, e isso precisa ser eliminado. Então, você, claro, separar quais são os objetos que realmente fazem parte da sua história, que te tragam um sentimento de felicidade, de conforto e de calma, e de pertencimento e de história. Então, você também pode, se você não encontrar alguma coisa da sua família, você pode recorrer a brechós, a casas de antiguidades, a tentar encontrar alguma coisa que, bom, eu tinha uma coisa na minha família, na minha avó, lá na minha história, que eu gostaria de ter no meu espaço, mas não existe mais. Então, você buscar em outros lugares algo parecido para que te traga essa lembrança, não precisa necessariamente ter sido da pessoa ou para contar a sua história. Como, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, vai passar férias no litoral e você encontra peças lá que você fala, poxa, isso aqui eu acho legal, atrativo, isso aqui tem um sentimento, uma história, né, da cultura, do local, das pessoas que fizeram, que desenvolveram, eu vou levar para mim. Então, você já tem esse sentimento. Não necessariamente precisa ser uma herança de família, alguma coisa que traga esse sentimento, que você possa lembrar de alguma coisa que você já viu na sua história e você quer continuar tendo esse sentimento de felicidade e de conexão com esse objeto ou com esse... Pode ser um tapete, com essa cortina, com uma decoração, com um objeto, mas que você tem esse sentimento aí de pertencimento. Ou pode ser uma coisa que você ganhou dos seus pais, pode ser uma coisa que você ganhou dos seus filhos, pode ser alguma coisa atribuída à decoração também, independente, pode ser um móvel, pode ser uma decoração, pode ser um revestimento, que muitas vezes fala, nossa, hoje em dia voltou muito na moda a questão da palhinha. Eu tenho um sentimento de que eu lembro que a mesa de jantar da minha mãe era de palhinhas, cadeiras, e eu sempre falei que gostaria de ter novamente. Então, é uma coisa que voltou aí na moda, que está no mercado, está sendo ofertado, mas que me traz essa sensação. Então, às vezes, se eu não tenho aquela herança, eu não tenho aquela peça que foi da minha mãe, eu posso buscar outra, mas que me traga essa história. O mesmo vale para você ter flores, para você ter arranjos, portas-retratos, algo de utensílios de cozinha, né? Utensílios de cozinha, os mais antigos, são muito duráveis. A gente tem panelas de ferro, tem bachelas, coisas mais assim que a gente usa de vez em quando, e geralmente vem de herança de mãe, vem de família, sogra, sogro, algo nesse sentido. Então, você também tem essa história aí para contar. Eu mesmo tenho bandeja, que foi da minha mãe lá, presente de casamento, uma panela de ferro, que foi da minha tia, e ela me deu de muitos anos atrás, já não se faz mais igual. Então, você ter essa coisa para você contar essa história, e você passar isso adiante também, para a pessoa que for te visitar, para você, para falar, nossa, isso aqui me lembra. A gente tem aquela sensação de quando a gente faz isso, quando aplica o designer afetivo, que tem essas lembranças, essas memórias que você vai trazer para o espaço, você para e pensa, nossa, isso aqui lembra a minha avó, nossa, isso lembra a minha infância, ou lembra uma situação que aconteceu. Mas tem que focar em coisas aqui que vão te trazer uma sensação agradável, confortante, e que você lembre com carinho e alegria dessa história. O que não for, como eu já falei no anterior, você te elimina para que você não tenha essas sensações negativas, tá bom? Quinto passo para você aí aplicar o design afetivo. Presta atenção nos detalhes.
Então, cada detalhe que você tem essa sensação, que você viu uma decoração por aí, ou você viu em algum lugar na internet, em uma viagem, que te lembre alguma coisa, também trazer para dentro dos espaços. Pode ser atribuído a qualquer coisa que você possa lembrar. Você pode aplicar em revestimentos, né? Hoje em dia, os ladrilho hidráulico, por exemplo, quem tem aí uma história de família mais de outras, como posso dizer, de outras etnias, de outros lugares do mundo, né? A gente fala, tem aquele ladrilho português, tem pessoas que hoje estão buscando para trazer para dentro de casa, para contar essa história de herança de família, né? Das suas raízes, ou tem os ladrilhos mais retrô, que também pode contar essa história, estofamento, formas, né? De você fazer os estofamentos, cabeceiras de cama. Hoje em dia não tem necessidade de você aplicar só o que é moderno, você tem aí no mercado várias coisas que são mais retrô, que são mais antigas e que pode aí trazer esse sentimento para você. Então, você buscar por algo novo, mas que vai te trazer também essa sensação, você pode buscar em vários tipos de itens decorativos e de materiais e revestimentos também. E, por último, aposte também nos revestimentos. Como eu falei anteriormente, você tem essa sensação. Então, você vai ter nos revestimentos a questão do toque, você vai ter a questão visual. Então, são vários sentidos que você vai ativar dentro do espaço. Então, você tem essa memória afetiva que você pode trazer do revestimento, por estampas, por meio de cores, por meio da geometria em si, daquele desenho, da textura. Por isso a gente fala, você tem um conforto visual, você tem o tato, que você pode encostar e sentir esse material, você tem a sensação de contar essa história. Então, você pode colocar em paredes, bancadas, banheiros, pisos, revestimento de uma parede, um papel de parede, um adesivo que te lembre alguma coisa. Então, tudo isso você pode aplicar como revestimento, uma questão mais nostálgica, que você também busque trazer esse aconchego, essa sensação boa que você tem de lembrança aí. Então, essas são algumas formas de você aplicar o designer afetivo aí nos espaços. E, não menos importante, vamos pensar aqui na questão de organizar. Como eu falei no vídeo anterior, vai lá, assiste sobre designer afetivo, tá aqui em cima a parte 1, mas assiste esse aqui, depois você vai lá e assiste o que é, como a gente define o designer afetivo, tá bom? Mas vamos lá. Eu falei lá também sobre organizar. E o que a gente precisa organizar e deixar que esse espaço seja mais fluido para você aí ter essa sensação de lar, de aconchego, de organização. É colocar a casa em ordem, né? Observar o que fica, o que sai, o que é necessário para que você esteja no ambiente. Eu mesmo tenho o costume de todo final de ano de fazer vamos dizer assim, um link, tirar o que realmente eu não uso mais, fazer doação, levar para outro lugar, vender, doar, alguma coisa nesse sentido, que não está me agradando mais, que eu não preciso mais dele. Então, você fazer essa reorganização do espaço, você reposicionar alguma coisa que está ali te incomodando, porque isso é uma coisa, uma sensação ruim dentro do ambiente, principalmente dentro das nossas casas, dentro do nosso lar. E você fazer com que esse espaço se renove. Então, você realmente pensar no essencialismo, daquilo que eu realmente preciso, daquilo que eu preciso eliminar da minha vida, não quero mais lembrar dessa história, não quero mais essa sensação, e você retirar do espaço. Por isso eu falei aqui anteriormente, a gente parar e observar o que a gente precisa retirar desse espaço, o que a gente precisa acrescentar. Então, pode ser itens como móveis, pode ser uma decoração, pode ser uma peça, um utensílio, algo nesse sentido que você precisa ali tirar e reorganizar, excessos de papel, de livros que você já leu e não vai ler mais. Então, são coisas que você pode ali fazendo com que o espaço tenha mais fluidez e fique mais organizado. Realizar o upcycle, como eu falei também em decoração sustentável, né? Reformar algo que às vezes está pedindo ali, falando, nossa, não dá mais para isso ficar nesse sentido. Então, você fazer o upcycle, você passar um novo verniz, fazer um lixamento, trocar às vezes o puxador, dobradiça, se for um móvel, trocar o estofado, trocar a cor das almofadas, para você evitar desgaste, você jogar o produto inteiro, né, o móvel inteiro, gerando um resíduo aí de grande porte no meio ambiente, e você fazer o upcycle para que você tenha isso renovado dentro do seu espaço. Você vai contar a sua história e você vai transformar esse item e evitar o descarte. O importante é a gente diferenciar o que é bagunça, o que é desorganização, separar as coisas ali desnecessárias, fazer uma doação, separar o que você não usa mais e ficar somente o necessário, o essencial, para que vocês tenham esse sentimento de pertencimento, somente sensações boas dentro desse espaço. Outra coisa, otimizar, né? A gente já vai fazer uma organização, então vamos já aproveitar e fazer uma otimização desses espaços.
você encontrar e destinar um local correto de cada item, de cada móvel, se você vai se desfazer, se você vai fazer uma doação, então você direcionar para o local correto, não fazer o descarte desenfreado no meio ambiente ou em qualquer espaço. Tá bom? Deixar o ambiente mais livre de excesso, porque a gente precisa de uma maior circulação, você precisa de um espaço ali mais fluido, a gente precisa de maiores circulações, até mesmo quando a gente vai tendo mais idade, né? As pessoas de mais idosas precisam, até para a gente não ficar se trombando, também um espaço, se for para criança, se você tiver criança em casa, evitar que algumas coisas pontudas ou que estejam no chão, que fique atrapalhando ali de você fluir e caminhar dentro dos espaços. Deixar ele mais fluido e funcional para o seu dia a dia. Porque quando a gente vai otimizar um espaço, organizar, você sente mais funcionalidade dentro desses espaços. E é uma coisa extremamente boa para nós. Precisa deixar esse ambiente mais otimizado. A gente consegue fazer com que esse espaço tenha mais fluidez e mais funcionalidade para o seu dia a dia, mais praticidade. Então, quando a gente organiza e otimiza esses espaços, você consegue também ter essa sensação de que você chegou no seu lar confortável e não aquela coisa entulhada, desorganizada que está ali e também faz com que a gente não se sinta bem dentro dos ambientes. E o segredo do design afetivo também, lembrando, como eu falei no vídeo anterior, é sempre buscar esse equilíbrio. Faça da forma com que você se sinta bem. Não é obrigatório falar, eu vou aplicar o design afetivo, então eu preciso eliminar tudo que está aqui. Não, faça com calma. Busque esse equilíbrio, o que realmente está te incomodando, o que você precisa otimizar, o que você precisa melhorar, e o que você precisa trazer para contar essa tua história, para deixar esse ambiente mais confortável, mais trazer esses sentidos aí para você dizer e falar, eu tenho um designer mais afetivo, eu estou contando a minha história, eu tenho um espaço ali que me lembra, me traz sensações boas, me traz lembranças e alegrias boas. Então, busca esse equilíbrio, não precisa ir descartando tudo e também comprando um monte de coisas novas. Vamos pensar no consumo mais consciente aí, tá bom? Então, faz essa otimização, faz essa organização dos espaços que já ajuda muito e elimina aquilo que você não usa mais. Você faz com que essa energia seja mais fluida dentro dos espaços, tá bom? E não é também, como muitas pessoas falam assim, vou aplicar o minimalismo. O minimalismo é legal, é o estilo de vida também, mas as pessoas têm que estar conscientes sobre isso, e você realmente, a gente acaba aí consumindo mais do que o necessário, mas eu prefiro pensar sempre no essencialismo, você ter aquilo que é essencial para você, você ter aquilo que realmente você usa e que você precisa. Então, faça essa otimização, faça essa organização, que vai já te ajudar muito para você poder aplicar aí o designer afetivo nessas 6 formas que eu passei para você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, volta aí o vídeo, assiste de novo para você anotar e você poder aplicar nos seus ambientes, nos seus projetos também. Então, a gente trazer esse designer afetivo mais humanizado, né? Você mudar os espaços conforme a sua vida muda. Você pode ter mudado de emprego, agora você tem uma rotina mais tranquila, ou antes você tinha uma questão mais de correria. Então, você transformar esse espaço para que seja conectado a você. Tenha um pertencimento, você se sinta bem e confortável. Essa é a função do designer afetivo. Então, ele precisa ser mais humanizado, ele contar a sua história, estar conectado a você, ao que você tem, a sua história, ao seu estilo de vida, ao que você já passou de aprendizado, de momentos aí, e a gente trazer à tona o que são os momentos bons e eliminar aí o que está te fazendo mal, tá bom? Então, essa relação do ambiente reflete muito no seu interior, reflete muito no nosso psicológico. Os ambientes têm, vamos dizer assim, vamos dizer poder, mas os ambientes podem influenciar, sim, o nosso estado emocional e físico de forma significativa. Lembrando que a gente passa 90% do nosso tempo dentro de um ambiente construído, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, e por isso a gente precisa hoje focar no seu bem-estar e na sua conexão que você tem aí com o seu ambiente, com o seu espaço onde você está inserido. Então, por isso, a gente precisa aplicar essa relação, que você tenha uma questão mais afetiva com o seu ambiente, com o seu espaço, com o seu lar, e que você tenha esse carinho de retornar para o seu lar, de retornar para a sua casa, que é o seu refúgio, e que você está ali a todo o momento, tá bom? É uma questão mais de você fazer uma transformação, uma renovação dos espaços,
para que você se sinta aí conectado, você tenha um propósito de você estar ali dentro desse ambiente. Bom, a gente fica por aqui. Não se esquece, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Já deixa seu like também, compartilha esse vídeo com mais pessoas e não esquece de clicar aqui no sininho para você receber notificação toda semana, sempre que sair um vídeo novo, tá bom? Não esquece também, eu vou deixar aqui em cima, ó, o clique para você assistir o primeiro vídeo sobre designer afetivo, onde eu explico todo o conceito e como é o designer afetivo para a gente aplicar nos nossos espaços, para nossas residências, no seu ambiente de trabalho, onde você desejar transformar a sua vida, buscar esse equilíbrio para que você esteja mais conectado com o espaço, tá bom? Só clicar aqui em cima para você assistir. Bom, a gente fica por aqui. Bom final de ano. Esse é um dos últimos vídeos aí daqui do canal e a gente se vê o ano que vem com mais conteúdo.